Se você curte jogo de plataforma e está em busca de uma nova aventura com gráficos incríveis em pixel art, com combates inspirados em Shovel Knight e Sonic, eu quero te trazer motivos imperdíveis para você jogar Super Mombo Quest. E lógico, se os motivos que eu te apresentar aqui não lhe convencerem, isso quer dizer que talvez esse jogo não seja para você, mas duvido muito que aconteça, pois além de ser um jogo incrível, ele é um jogo brasileiro e que custa somente R$30. É isso mesmo, só por esses pontos que citei já seriam ótimos motivos para você comprar, não é? Pois comprando o jogo você incentiva os desenvolvedores brasileiros e por R$30 você não compra nenhuma pizza hoje em dia. Mas quero ir além disso. E aproveitando, recebi a chave desse jogo do canal do Colvara, por recomendação do canal do Coelho no Japão. Já aproveitando para agradecer os dois e agradecer a você que é inscrito do canal, pois você é parte desse canal e estamos crescendo juntos. Então vamos lá para os motivos que você deve ou não comprar Super Mombo Quest. Primeiro, vamos falar de gráficos. Super Mombo Quest acerta ao trazer um pixel art colorido, bem polido e com cenários marcantes a cada nova fase, onde você observa o cenário de fundo com ótima animação. O estúdio Orubi Game conseguiu fazer uma obra de arte visual. O Mombo, que é o nosso personagem principal, é muito engraçado. Ele não tem voz, por isso mesmo quando formos falar da localização em português brasileiro, vou falar mais sobre isso. Mas o Mombo é muito chamativo, é um personagem caricato similar ao Kirby da Nintendo, onde o aspecto visual dele chama atenção, pois além dele nessa versão roxa, no decorrer da aventura você vai conseguindo cores novas, te dando novas habilidades, algo que iremos falar mais à frente. Mas a respeito dos gráficos eu fiquei maravilhado, ele está muito à frente de diversos jogos na mesma faixa de preço, pois temos efeitos de iluminação no background, temos efeitos nos deslizamentos na parede e os inimigos apresentam variações visuais ótimas, algumas até mesmo com indicativos de ataque, algo que faz todo sentido quando estamos falando de um jogo de plataforma 2D que te estimula a ser rápido e preciso. E precisamos falar de jogabilidade nesse jogo. Eu não posso te afirmar quantos quadros por segundo o Super Mombo Quest roda, mas achei ele extremamente fluido, sem engasgar em nenhum momento na minha jogatina, comandos dados nos botões respondem sem delay na tela e todas as minhas falhas no jogo realmente foram minhas. O jogo em nenhum momento foi desleal a me fazer ser atacado por inimigos de forma injusta, algo que se acontecesse me deixaria muito frustrado, pois o jogo te incentiva a fazer o Mombo Combo, que é uma barra que ativa na hora que você elimina o primeiro inimigo do cenário, te incentivando a eliminar todos os inimigos da sala o mais rápido possível, pois o medidor vai diminuindo a cada segundo que você não elimina outro inimigo, deixando cada sala mais frenética que a outra, pois além do fator imprevisibilidade, ao você entrar numa sala, você quer eliminar todos os inimigos, te colocando para pensar rápido e agir o mais rápido possível. E a jogabilidade responde muito bem a isso, pois não temos bugs ou comandos que respondem diferente do que você apertou. Algumas vezes eu apertei no botão do mapa, que fica próximo ao botão de giro, onde o Mombo gira para atacar os inimigos abaixo dele. Então, infelizmente a falha foi minha e das minhas mãos. E acho legal falar das habilidades do Mombo. Super Mombo Quest tem um aspecto de Metroidvania, onde os mapas são interligados e com áreas que você desbloqueia depois que adquire habilidades ou liberta NPCs que te dão vantagens necessárias para avançar, mas existem totens que te teletransportam de volta ao hub, que é uma cidade onde todos os que você resgata ficam, te permitindo comprar itens, desbloquear mapas e diversas melhorias, que vão tornando a sua aventura cada vez mais complexa. Pois algo que não citei antes e vale a pena deixar registrado é que Super Mombo Quest tem um ótimo sistema de progressão, onde as primeiras fases parecem que te dão a mão, ensinando passo a passo, mas com o avançar do jogo, você se vê em situações que precisa das melhorias adquiridas, das novas habilidades e de você, como jogador, melhor do que no início, pois você vai achar situações que precisa usar o pulo duplo, prender na parede, pegar impulso da parede para saltar na direção oposta e usar o planador do Mombo verde e tudo mais.
O jogo te oferece melhorias que você seleciona o que deseja na ordem que deseja. Por exemplo, eu comprei um item que deixava meu personagem com o contador de Mombo Combo mais devagar, mas ao usar as joias, que são as moedas do jogo, eu não poderia comprar mais vida, por exemplo. E o jogo, sabendo disso, não permite que eu volte nas fases para pegar joias, pois assim eu poderia burlar o progresso do jogo, facilitando o meu avanço, pois ele deixa eu voltar nas fases, mas as joias ficam numa cor diferente para me mostrar que eu já peguei as joias da sala, não me dando mais progressão ao repetir. Mais uma vez, ponto para o estúdio Orubi Game, que foi inteligente em fazer isso nesse tipo de jogo, pois essa permissão faria o jogo ficar fácil, algo que você pode se enganar achando que é, pois ele não é. E agora vou te falar de alguns detalhes que vi que são interessantes. Num dos primeiros chefes do jogo, eu notei alguns detalhes que fazem toda a diferença de um grande jogo para um jogo mediano. Observe que esse chefe tem 3 padrões de ataque. O primeiro, ele solta espinhos, onde ele fecha os olhos para fazer o ataque. No outro, ele ataca para baixo, nos permitindo atacar ele. Já no terceiro ataque, ele gira pela sala. Note que o ataque que ele fez para baixo, os olhos do chefe olham para baixo antes de realizar o ataque. Um pequeno detalhe, mas que em jogos de plataforma são cruciais para te permitir entender as rotinas do chefe, algo que torna ou não memorável uma luta. Pois se ele somente fechasse os olhos como nos outros ataques, eu teria que ir na sorte. Já com hábitos e mecânicas claras no chefe, você tem uma batalha que trabalha sua mente nos detalhes. Isso faz parte do level design, algo que vou falar agora. Level design é onde os jogos de plataforma 2D precisam ter total atenção, pois as melhores mecânicas, itens e habilidades vão por água abaixo se o jogo não tiver uma construção de salas, fases e tudo mais. Pois jogos como Dark Souls, por exemplo, são memoráveis por seu level designer que gera dificuldades no posicionamento dos inimigos e objetivos. Metroid não se tornou uma referência de jogo de plataforma se não fosse por sua construção de fases, mapas interligados e itens colecionáveis nos pontos estratégicos. Posicionar inimigos, itens e colocar habilidades chaves em pontos específicos de um jogo faz total diferença. Lembra que te falei sobre as joias que não podem ser pegas 2 vezes na mesma sala? Então, o Mombo no decorrer da aventura troca de cor, com cada cor tendo habilidades passivas diferentes, mas essas trocas de cores surgem no tempo certo, não antes, o que iria te deixar sem novidade no decorrer do jogo e te faria desistir de jogar, pois se você já conseguiu tudo, por que continuar jogando, não é? E também não te dá essas habilidades tarde demais, o que iria te frustrar, pois se você joga muito tempo, passa por muitas dificuldades e não é recompensado, você abandona o jogo porque sente que ele não valoriza teu esforço. Eu, no decorrer da aventura, senti o tempo exato para o meu progresso, pois quando achava que já dominava um tipo de sala, o jogo me apresentava outro tipo, com novos inimigos e novas habilidades possíveis para o Mombo, mudando completamente a forma que eu deveria jogar. E agora, tenho que falar da localização brasileira, pois, como falei, esse é um jogo de um estúdio brasileiro e os caras foram demais. Quando você liga o jogo, ele está em inglês, mas nas configurações você tem 6 idiomas disponíveis e quando você coloca em português do Brasil, nota não somente uma tradução, o que seria comum em jogos feitos para os norte-americanos e traduzidos para nós como uma opção, mas aqui você lê diálogos engraçados e com termos como bocó, que não tem tradução exata no inglês, deixando tudo mais divertido, pois diversão é o teor principal da história, pois o mundo onde você está esperava um herói, não o Mombo em si. Então é engraçado ver diálogos onde olham para o Mombo com a língua de fora e ficam tirando sarro do personagem, pois ele também não fala, criando outro ponto de comédia onde os NPCs ficam se divertindo com a cara do Mombo, pois ele pode ser fofo, ter uma cor incrível, mas vive sorrindo com a língua para fora, então não dá para tirar a razão dos NPCs, não é? O jogo está disponível na Steam, no Android, no iOS e no Nintendo Switch, que foi onde obtive o jogo. Tentei jogar ele com o Joy-Con somente e não adiantou.
Ele foi projetado para um controle ou um par de Joy-Con acoplado. Não tem cooperativo ou multiplayer online, mas te garanto que você ficará dezenas de horas para completar todas as fases com todas as joias. Eu joguei ele na dock e também no modo portátil, e em ambas as formas o jogo não engasgou ou travou, sendo uma recomendação certa para todos que gostam de jogos de plataforma, Metroidvanias ou querem uma aventura leve e engraçada, pois como está todo em português se torna um jogo para toda a família se divertir no tempo livre. Então, fica a minha recomendação de compra. Super Mambo Quest custa exatamente R$ 29,90, mas está com 10% de desconto no lançamento, ficando por R$ 26,90 somente. Então, se quiser aproveitar esse desconto, compra agora, pois além de instalar um jogo incrível, vai estar apoiando um estúdio nacional. Eu vou ficando por aqui, vou deixar mais 2 vídeos para você ficar mais informado sobre Nintendo Switch. Abração e até mais!